Olá, meus jovens helenísticos, tudo bem? Eu sou o Thiago, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo sobre uma série de icebergs de mitologia grega e eu vou começar explicando primeiramente o que é um iceberg efetivamente. Basicamente, para quem não conhece esse conceito, ele é uma forma de passar informações sobre um tema usando uma metodologia desse jeito aqui, que a gente vai mostrar um iceberg começando dele com informações básicas ou informações que todo mundo conhece, coisas bem simples mesmo, e aqui embaixo, bem no fundo, vai falar sobre o que a gente ou não é muito conhecido ou conceitos muito pesados, coisas que alguém que conhece basicamente sobre o tema não vai ter tanta informação. Esse em particular, que eu estou fazendo sobre mitologia grega, foi criado pelo usuário do Reddit, o Plutarco. Inclusive, agradecimento a ele por ter feito isso. Mas, basicamente, vamos lá. Esse vídeo vai ser somente a tier 1 desse iceberg, ou seja, são os primeiros conceitos que são os mais básicos. E aí, a cada vídeo eu vou fazendo sobre cada novo pedaço desse iceberg e com os conceitos que estão presentes neles. Bom, começando, a gente tem o primeiro aqui, que é o Zeus é um bom pai e um bom marido. Já começa com uma bela uma mentira, vamos dizer assim, porque se você conhece um pouquinho de mitologia grega, sabe que Zeus, no geral, não era um bom pai tanto para os deuses, que eram filhos dele, quanto para os semideuses. A gente tem exemplos disso muito fortes com o próprio Hércules, a gente vai falar mais pra frente sobre ele, mas basicamente ele é um dos deuses que eventualmente vira Deus, que sofre muito durante a vida porque a vida dele é uma grande agonia pelo fato de ser filho de Zeus, e era, coitada, se cada vez que Zeus traía ela tivesse um chifre, ela seria basicamente a deusa dos chifres. Então, não dá, é mentira. O segundo é esse aqui, deuses olimpianos são bons e justos. O deus olimpiano, e assim, mitologia grega no geral, quando a gente pensa em deuses, é muito legal pensar que na verdade eles não são perfeitos, não são seres que você, quando pensa em divindades, especialmente se você é uma pessoa judaico-cristã, você não pensa que um deus pode ter imperfeições. Os deuses gregos são arquétipos muito voltados para as pessoas, então eles são imperfeitos. Eles têm problemas com vaidade, com egoísmo, com inveja, com raiva. Então, eles não são exatamente sempre bons e justos. Existem casos nos que eles são, mas mesmo a própria deusa da justiça, Atena, tem algumas situações em que ela pula fora da linha. Eu vou falar sobre isso mais pra frente em alguns outros tiers, mas ela, que seria em teoria a pessoa mais justa, não é. Hércules da Disney. Esse é o primeiro de uma série que eu vou mostrar aqui nessa tier, de materiais que lidam com mitologia grega de alguma forma mais ou menos parecida com o texto original. E Hércules foi uma forma da Disney contar essa história, tentando tornar ela mais leve, mais bonitinha, mais fácil das famílias aceitarem. E, na verdade, ela pega muitas coisas certas para colocar como referências, mas no geral é totalmente errada em como aconteceu a história do Heracles, que é o nome original grego de Hércules. Para começar, ele é filho de Zeus e Alquimena, que no filme é a mãe adotiva dele, mas na vida real da história é a mãe dele de verdade. E Zeus é uma das primeiras etapas em que ele mostra essa coisa de não ser um bom marido principal, né? Ele basicamente seduz a mulher vestido com a roupa e com a aparência do marido dela, que está na guerra, faz ela engravidar dele para poder ter um semideus que, de acordo com ele, é importante para manter o mundo em paz. E depois disso, ele some, ela descobre, fica furiosa, tenta matar ele desde criança. Aquela cena em que a agonia e o pânico viram duas serpentes é baseada numa cena em que Hera manda realmente duas serpentes para matar ele bebê, porque ela tá com inveja e tá com ciúmes. Como eu falei, os deuses gregos têm esse tipo de sensação. Basicamente é isso, o fato dele ter os trabalhos no meio daquela música de Zero ao Herói é uma forma também de você falar isso para as crianças de forma bonitinha, mostrando ele fazendo uma montagem de cenas bonitas, mas ele realmente fez aquilo como uma punição. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre Hércules, porque provavelmente eu vou falar mais sobre ele depois, mas não é aquela coisa Disney que você vê no filme. Próximo é o Riordanverse, ou o universo do Rick Riordan. Rick Riordan é um autor americano que escreve livros de ficção infanto-juvenil para jovens adultos, que basicamente lida com mitologia no geral. A primeira série grande dele foi Percy Jackson e os Olimpianos, que efetivamente fala sobre mitologia grega. Tem algumas pistas aqui e ali sobre outras mitologias envolvidas, mas na série principal e inicial, somente a mitologia grega era importante, em que a gente descobre que nesse mundo atual, os deuses gregos, os monstros e tudo mais, somente migraram para a nova grande civilização. Então, da Grécia eles foram para Roma, de Roma passaram para as outras grandes civilizações, até que hoje os Estados Unidos é o berço para eles dos semideuses e heróis.
Enfim, continuando, nessa série depois eles aprendem um pouco mais sobre outros deuses, sobre mitologia romana, a gente tem contato com a mitologia egípcia, mitologia nórdica, e por enquanto é isso, mas tudo que a gente vê no texto dele é que basicamente os deuses de todas as mitologias são certos, então existe divergências no que acontece, mas todos eles são reais. Em seguida, o filme Fúria de Titãs. Nesse iceberg, provavelmente ele está citando o filme de 2010 com o Sam Worthington, mas o filme Fúria de Titãs é um remake de um filme de 1981 que essencialmente conta a história de Perseu, que também era filho de Zeus, que foi responsável por salvar a vida de uma princesa chamada Andrômeda que estava presa numa pedra pelo seu povo, usando a cabeça da grande Medusa para poder congelar o monstro que veio matá-la. É um pouco mais detalhado do que isso, e o filme ele tenta fazer de uma forma mais bonitinha, mais heróica também, tentando tirar as partes mais pesadas dessa história, mas também é uma outra situação em que a gente vê como ser filho de Zeus é horrível. Que é esse filme que tem aquela cena clássica do Liam Neeson como Zeus mandando libertar o Kraken. Então, mesmo que seja um filme que eu considero ruim, ele tem essa cena super engraçada e divertida. Em seguida a gente tem 300, que foi dirigido pelo Zack Snyder, e esse filme ele é uma adaptação do quadrinho que existe do Frank Miller, também chamado 300, que nada mais é do que uma recontagem da história política de propaganda dos espartanos sobre a guerra contra os persas, em que os espartanos, na primeira batalha pelo menos, apenas 300 deles, mais os soldados de outros partes da Europa e da Grécia em geral, que não eram efetivamente soldados, eram artesãos, outras profissões, mas estavam lutando para ajudar, conseguiram impedir a invasão persa pelo mar naquele momento, e depois, eventualmente, juntaram mais exércitos e conseguiram impedir totalmente a conquista da Grécia pelos persas. Esse filme não seria considerado efetivamente mitologia grega, na minha opinião, porque a única cena em que a gente tem algo fantástico de verdade acontecendo é quando mostram um rapaz que tem cabeça de bode e um corpo de humano, que seria mais ou menos o oposto do que um sátiro, que tem um corpo humano e pernas de bode. Provavelmente, no caso, foi uma tentativa, seja do autor original da história, seja uma tentativa do Frank Miller, ou seja do próprio Zack Snyder, de incorporar o conceito que a gente tem também na sociedade judaico-cristã de que os bodes nada mais são do que uma representação do diabo. Então, os persas, que são os vilões do filme, o oriental, o maligno, e o bonzinho ocidental, que é o Leônidas e os seus soldados espartanos. Então, claro que ele teria um bode com ele tocando flauta. Então, mas pra mim não é algo mitológico de verdade. Só tem esse momento que até destoa bastante o resto do filme. Para. 3, 2, 1. Em seguida a gente tem Sangue de Zeus, que é um anime feito pela Netflix, também com a temática de mitologia grega, mas muito mais como um pano de fundo do que realmente contando uma história existente da mitologia. A gente tem o Hera, que é filho de Zeus também, mas você vê que é muito mais uma tentativa de criar um universo fantástico, uma coisa mais quase RPG, usando mitologia grega como base e usando uma questão de que isso é uma história que poderia ter acontecido ou uma história que ninguém conhece, uma história secreta. Então, é muito legal porque eles tentaram fazer uma coisa nova usando um conteúdo que já existe, e isso eu acho sempre legal de fazer. Eu, particularmente, ainda não consegui assistir inteiro, mas eu gostei muito da ideia e eu espero que a segunda temporada também seja bacana. Em seguida a gente tem a Mulher Maravilha, que hoje em dia está muito popular na cultura pop, e todo mundo conhece muito mais, especialmente por conta dos filmes atuais da DC, com a Gal Gadot. Mas, basicamente, a Mulher Maravilha é uma personagem que foi criada em 41, e essa personagem ela é muito associada à mitologia grega, até mesmo antes das fusões com os personagens da DC. A Mulher Maravilha, uma das origens dela de história é que ela foi criada tanto pela Rainha Hipólita quanto por Zeus, esculpida em barro e feita para virar uma pessoa que Zeus foi lá e soprou o poder da vida dentro dela. Além dela ter esse contato direto por ter sido criada por um deus e ser uma amazona, que é um povo mencionado na mitologia grega diversas vezes, ela em batalha invoca a força de Hera, invoca também Atena, invoca o nome de Ártemis. Ela é muito parte dessa mitologia, inclusive um dos maiores vilões dela é Ares, o deus da guerra. Então a gente vê que dentro do contexto de mitologia ela é uma personagem no mundo moderno que tem uma relação ainda próxima com o que a gente consideraria coisa do passado. E por fim, esse não está no iceberg, eu coloquei particularmente porque eu acredito que é legal de mencionar, mas Cavaleiros do Zodíaco, que é um anime criado por Masami Kurumada no Japão em 86, o anime especificamente em 88,
ele basicamente usa a mitologia também como pano de fundo para contar a história, tentando adaptar alguns elementos junto com a mitologia grega como elementos cristãos. Tem um filme que Lúcifer é o vilão, elementos de outras mitologias próximas da época, tem sobre o mito de Lemúria, tem muita coisa envolvida. E basicamente o que a gente tem de mitologia grega efetivamente é que Atena é a deusa, a única deusa que realmente quer o bem da humanidade, e para manter a humanidade segura, ela entra em guerras santas com outros deuses como Poseidon e Hades, usando seus cavaleiros, ou, como no original japonês, os seus santos, que não daria certo em países católicos, por isso tiveram que mudar o nome. Mas basicamente esses são cavaleiros e guerreiros que lutam, em nome de Atena, pela paz da Terra, contra os cavaleiros ou guerreiros desses outros deuses. E efetivamente, a cada 200 ou 300 anos, ela tem essas guerras para poder manter a Terra segura, e até mesmo contra irmãos ou tios deuses que ela tem na mitologia. É isso, gente. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você gostou também da ideia de ver mais sobre isso, quiser ter informações a seguir, eu vou tentar postar os próximos vídeos semanalmente, ou pelo menos quinzenalmente. Então, vai ter parte 2, vai ter parte 3 e assim por diante. E, eventualmente, quando acabar esse, claro, eu quero fazer sobre outras coisas também, que são do meu interesse. Então, se vocês tiverem interesse também, vai ser legal de ver mais. Mas, para encerrar esse vídeo, eu quero deixar um agradecimento especial para duas pessoas que me ajudaram muito nessa preparação e nessa ideia em si. Primeiro, a minha noiva Lia, hoje ainda é minha noiva, mas em breve minha esposa, que me apoiou muito, assim como a minha irmã, que, além de agradecer para ela, eu quero deixar muito feliz aniversário, tudo de bom para você. Eu quero lembrar que eu te amo muito, como você me apoiou sempre na minha vida para fazer isso. Eu queria não poderia deixar de falar de você, especialmente hoje, que é o seu aniversário. O dia de gravação desse vídeo, você está fazendo aniversário. Então, vocês duas, muito obrigado por tudo. E é isso, gente. Valeu, até o próximo.